Carl. Irmãos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar da palavra da ciência. Esse programa eu não quero participar. Você não está no canal errado. Estamos aqui para falar daquele que nos salvou, aquele que nos abriu os olhos, aquele que nos mostrou o caminho da divulgação científica. Carl Sagan. Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um dos 3 Elementos. Eu sou o Carlos Ruas. Eu achei que você ia falar do Bic, mano. Ele é o nacional. É tipo assim, Kardec na Europa, Chico Xavier no Brasil. Você sabe que o Bic não é dos Estados Unidos, né? Mas é que eu só consigo imaginar ele dublado. Tá, faz sentido. Nacional nesse sentido. Tá bom. Apesar que, assim, desculpa eu quebrar o seu discurso, mas eu também só consigo lembrar do Sagan dublado, porque eu só vi o Sagan dublado. Cara, essa do só consigo lembrar ele dublado, parecia quadro da Praça é Nossa. Faltou um bordão, assim, alguém olhando pra câmera e falando assim, é muito difícil, sabe, de alguma coisa assim. Eu podia ter falado... Bickman não é brasileiro. Bickman não é brasileiro. Meu Deus. O biquinho? Meu biquinho. Tá. Pois bem, Emílio Garcia. Estou aqui. Pirulinha. Oi. Hoje falaremos de Sagan. Metáforas. Carlos Sagaz. Carlos Sagaz é uma coisa triste da história de Sagan, é que ele nos deixou muito cedo. Ele nos deixou muito cedo. Nos deixou muito cedo. É aquelas pessoas que não deveriam morrer, ou que deveriam viver muito mais. Perfeito. Pelo trabalho que elas conseguem colocar no planeta, pela influência e a mudança que essa pessoa causa. E os discursos que o Sagan fazia eram interessantes, porque eu acho que ele dificilmente iria viver o suficiente pra ser o vilão, tá ligado? Eu acho que sim. Eu acho que o Sagan ia ser um cara que envelhecer bem, assim. Tá Gosto de ter essa visão. 90 anos e super correto ainda em seu Ele raciocínio. ainda tá... Talvez, assim, é bem provável. Assim, porque ele dava umas opiniões muito... Inclusive... Esse livro aí tem opinião pra cacete, né? Tem opinião pra cacete. É que ele deixa pro fim do capítulo, como deve ser, ele faz as coisas assim. Deixa claro que é a opinião dele, isso é uma coisa importante. O mundo assombrado pelos demônios. Eu acho que esse do Sagan talvez seja o melhor livro de entrada pro Sagan. Pra conhecer, pra entender depois um pouco sobre divulgação. Depois você pega ciências mais pesadas, mas pra entrar nesse mundo... eu acho que sim. O mundo assombrado pelos demônios, porque é onde ele consegue falar de uma forma bem bacana sobre ciência e meio que com muita calma e didática, detonando as pseudo e teoria da conspiração uma por uma. Ele vai explicando muito bem, né? Enquanto ele vai detonando a teoria da conspiração, ele vai explicando o que é ciência. Sim. E ele vai bonitinho. É muito legal a construção que ele vai fazendo. E o Sagan tinha 2 características que são muito legais para um divulgador de ciência, que a primeira é carisma. Ele era uma pessoa muito carismática, ele fazia trabalhos ao vivo, inclusive, dentro do museu, apresentando coisas para as pessoas. E além do carisma, ele era muito didático. Os exemplos são muito bons, São ótimos. Os exemplos são muito claros. Eu acho que isso é bem legal. Se você nunca ouviu falar de Carl Sagan, por favor, quando terminar esse vídeo, abre qualquer vídeo aí, Carl Sagan, bota Carl Sagan Cosmo, Carl Sagan Eratosthenes, só pra você entender rapidinho a oratória dele. Né? Que ele explicando das 2 e 3 dimensões. Cara, esse é um dos... Eu ia falar desse vídeo. Pois é. É muito legal. Pois é. Aquilo lá é incrível, É incrível, Nos que ele anos pega 70, a maçã, né? É bem incrível. Nos anos 70, alguém já pregando a divulgação científica para as massas. Tipo, a ciência tem saído da academia, galera. E nos anos 70, já um cara fazendo isso. E o Carl Sagan, ele era diretor do planetário do Museu de Nova York, né? Do American Museum, né? É o cargo que o Neil deGrasse Tyson tem hoje, né? Exatamente. E olha que legal, que foi né? aluno dele. O Neil deGrasse Tyson, ele sempre comenta, né? Ele fala sobre essas coisas, que o Carl Sagan abraçou ele, né? Falou assim, não, eu acho que você tem coisa... Todo mundo desestimulou, né? Ele falou que ele queria fazer astrofísica, o pessoal falava, não, você não vai jogar basquete. Por quê, né? Ele falou assim, tem alguma coisa, né? Tem um detalhe do Neil deGrasse, né? Que o pessoal achava que ele não dava pra ciência, que ele dava pro esporte. Aí ele quis ir, o Carl Sagan abraçou... Ele criou uma linha de pesquisa lá, né? Aquela linha de pesquisa lá sobre... Acho que era exoplaneta, alguma coisa assim. E depois que o Carl Sagan faleceu, acho que teve alguém no meio do caminho, e depois o Neil deGrasse Tyson ocupou o cargo que era do Carl Sagan. Então é muito legal, assim, eu faço um paralelo quando eu escuto palestra do Cortella falando do Paulo Freire, eu faço um paralelo quando eu escuto palestra do Neil deGrasse Tyson falando do Carl Sagan. E tem uma oratória maravilhosa também, o Neil deGrasse Tyson, é muito didático também, então ele é um ótimo discípulo de Carl Sagan. Ele fez o Novo Cosmos, né? Sim, ele repete o Cosmos. E ele ocupa essa cadeira não só dentro do museu, né? Mas ele ocupa fora, como você está explicando muito bem, como um divulgador para massas na televisão, participando de entrevista e assim por diante. E só mais uma coisa que eu acho que é super importante da gente lembrar, é que o Carl Sagan, ele tinha uma dupla
super importante na construção do cosmos, que é a esposa dele. Qual delas? Essa é a questão. O Carl Sagan foi casado 3 vezes, se não me engano. A primeira esposa dele, que é a mãe do filho mais velho, que eu até seguia no Twitter, quando eu usava o Twitter, era a Lynn Margulis. A Lynn Margulis, que é a mais famosa. Da teoria endosimbionte, né? A que sugeriu que as mitocôndrias eram bactérias que foram fagocitadas. Mas a que ajudou muito ele foi a Anne Druyan, que é efetivamente a que hoje ele carrega o legado do Carl Sagan. A Lynn Margulis não gostava dela. Acho que, enfim... Mas ela também foi fundamental para... porque a gente lembra muito do Sagan porque o Sagan apresentava o projeto. Então ele sempre foi a cara do projeto. Mas a gente precisa lembrar que um projeto do tamanho do Cosmos, ele não é feito sozinho. Ele não é feito sozinho não só por causa da companheira dele que acompanhava ele, que contribuía com o roteiro, que tinha essa construção teórica do que ia ser falado também, mas lembrar da equipe toda, de produtores, de gente de bastidor que trabalhou com ele. Ele é muito importante pro projeto, mas ele não faz sozinho. Se eu não me engano, o Cosmos do Neil deGrasse Tyson mais novo, a Anne Druyan também fez tem a participação dela. Legal. Que até hoje ela é a que leva o legado do Sagan, né? E ela que gerencia tudo isso e tal. Mas nós não estamos aqui ainda para falar da biografia de Carl Sagan, que daria um ótimo quadro. Dá um ótimo episódio. A gente poderia fazer um episódio sobre isso. Nós estamos aqui para falar de metáforas. O pensamento cético-científico às vezes gera analogias, gera metáforas que são muito conhecidas na galera da bolha científica, mas fora dela as pessoas não conhecem direito, então eu quis trazer algumas metáforas dessas para a gente debater, para vocês tomarem conhecimento delas. Como uma delas, se der tempo, a gente faz 2, senão joga para outro programa. Mas uma das que eu mais gosto é a do dragão da garagem. Perfeito. É uma ideia muito simples, depois que você entende, mas que dá para você perceber qual que é a lógica da ciência em relação ao objeto de estudo, né? Eu vou dar uma resumida nela e aí a gente debate sobre, pra pessoa entender. O Dragão da Garagem é um podcast, né? Inclusive a gente indica, o link está aqui embaixo. Né? O Dragões da Garagem é um podcast de uma galera muito legal, faz divulgação científica há muito tempo, muito bom, vale a pena escutar. Que é uma homenagem ao exemplo do Sagan, claramente. Exatamente, essa analogia que ele faz, que é, por exemplo, se ele chega e fala assim, olha, se uma pessoa chega e fala, eu tenho um dragão na minha garagem. Aí você fala, uau, pô, vamos lá ver. Da hora, né? Da hora. Caralho. Você chega, vê a garagem, não tem nada. Você fala, não, mano, não tem nada aqui. Ah, desculpa, não te falei. É que ele é invisível. Aí você, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu botar uma farinha no chão pra pegar as pegadas dele. Aí a pessoa, esqueci de dizer, é que ele voa. Ele voa. Não vai deixar pegada no chão. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu trazer um infravermelho pra medir o calor do fogo dele. Lógico. Aí a gente consegue saber que ele, tem um bicho ali. Não, mas eu esqueci de dizer também. O calor dele, o fogo dele não emite calor. Aí você, então deixa eu tacar um balde de tinta na garagem pra ver se a gente pega pelo menos o formato do dragão. Lógico. Eu esqueci de dizer, é que ele é incorpóreo. Aí você, e aí vai assim, e vai. E aí eu trouxe aqui o livro. E aí, qual que é a conclusão que o Sagan chega? Ele falando como se fosse a pessoa que tem um dragão na garagem, que afirma ter esse dragão. Eu me oponho a todo o teste físico que você propõe como explicação especial de por que não vai funcionar. Aí ele conclui, ora, qual a diferença entre um dragão invisível, incorpóreo, flutuante, que cospe fogo atérmico e um dragão inexistente? O que significa dizer que o meu dragão existe? Então ele vai trabalhando essa questão. Isso, porque isso é uma coisa que é bem interessante quando a gente começa a pensar em ciência, que é, a ciência tem uma limitação. Chama realidade. Que chama realidade. A ciência, ela é limitada. Isso é uma coisa que as pessoas que estão assistindo, as pessoas que pensam em ciência precisam entender desde cedo. A limitação da ciência é aquilo que a gente consegue medir de alguma maneira, que a gente consegue enxergar de alguma maneira, que tem que estar no mundo material. Porque a ciência é a investigação da realidade que nos cerca. Exato. Do mundo real. Exato. Você tem que partir de alguns pressupostos. Você tem que partir do pressuposto, por exemplo, que a realidade é real mesmo. Isso. Porque, afinal de contas, podemos estar todo mundo numa simulação, ou sei lá o quê. Mas digamos que seja. Mas isso é importantíssimo. Isso é muito importante. A ciência tem pressupostos. As pessoas falam assim, a ciência como algo etéreo. Não, a ciência tem pressupostos.
A gente parte de um pressuposto que o mundo é real e não uma simulação. Exato, e é filosofia. É filosofia. Não, o mundo é coisa, é René Descartes, Isso. Né? Ok, isto é real, ou pelo menos, você está vendo essa caneca? Você está vendo essa caneca? Tá, então todo mundo concorda que tem uma caneca aqui. Então a gente consegue... Isso é real pra gente. Isso é real pra gente. Exatamente. Real. Pode ser que essa caneca seja um holograma? Pode ser que ela seja um holograma. Pode ser que nós três estejamos malucos? Pode ser, mas... A princípio, se você coloca maneiras de medir isso daí, e essa é a segunda questão. A gente tem que partir do pressuposto de que a realidade pode ser compreendida. Que a gente tem a capacidade de entendê-la. Porque também poderia ser que a realidade seja incompreensível e a gente tá aqui dando murro em ponta de faca. Mas não, a gente acredita, né, que... Pela ciência, podemos compreender a realidade. Tudo leva a crer que, né, tudo leva a crer que a ciência descreve bem o mundo real. E o que não seria a realidade seria se eu falasse, tá, mas eu tenho uma quinta caneca aqui. Exato. Isso. E aí... Não, peraí, mas cadê? Que é aquela verde ali no meio ali. Isso. Mas só eu que vejo. E é então, a caneca do quinto elemento ainda. É a caneca do quinto elemento. Né? E aí seria que nem um dragão. Essa caneca seria o meu dragão na garagem. Isso, porque a gente... Vamos tentar medir, vamos tentar pegar. Ah, não, né? É porque ela não tem alça. Ela não tem alça, ela não tá aqui, ela é invisível, ela é intangível, só você vê. Só eu pego. A partir do momento em que todas as outras evidências que a gente tem, ou todas as formas da gente buscar as evidências que a gente tem, foram colocadas a xeque e a gente não consegue mostrar nada, aquela coisa ela vai perdendo essa realidade. E tem uma coisa importante que muita gente questiona. Fala assim, tá bom, Emílio, tá bom, cientista, tá bom, filósofo da ciência, mas tem uma parte do mundo que a gente não enxerga. Então a gente pode dar um exemplo. Bactérias não existiam até o século XVI. Sim. Não existiam. Por que não existiam? Não existiam pra gente. A gente não sabia da existência de bactérias. Não existiam por quê? Porque a gente não tinha instrumentos capazes de medir bactérias, certo? Então, o que as pessoas questionam é, vai que existe alguma forma de medir o dragão? Tá bom, mas enquanto não existe, não tem dragão. Não tem como afirmar que ele existe. Não tem como afirmar que ele existe. Não há um motivo pra achar que ele existe. Porque a única evidência é eu acreditar nesse dragão. Exato. E também não há nenhum motivo pra você gastar energia com isso, é só palavra. Então, assim, legal. Então, a história das bactérias. Então, a gente não tinha noção de que esse mundo existia. Inclusive, quando os pesquisadores dizem, olha, existe um mundo microscópico que a gente não sabe, aí faz sentido a gente começar a perguntar. Então, aí aquele assunto começa a virar um assunto científico. Inclusive, os pesquisadores falam, a gente acabou de descobrir um mundo novo que a gente não sabia antes, certo? Mas para isso, alguém teve que querer ver as coisas muito pequenininhas, alguém foi lá, olhou naquele negócio e falou assim, opa, tô vendo um monte de coisa pequenininha que eu não sabia que existia. E aí eu chamei você sentou lá do meu lado e falou, porra, eu também tô vendo. Aí o Pirula num outro país olhou e falou assim, opa, eu também tô vendo. Então tem alguma coisa aqui. Reproduz, olha como é que fica, olha. Vamos pegar esses negócios e colocar numa placa. Isso, vamos dar uma comida pra isso pra ver como que cresce? Será que fica visível e eu tudo ia mais? alegar essa questão, porque muita gente fala assim, não, mas vai que existe o dragão. A gente só não conseguiu chegar nele ainda, mas realmente... Isso que você falou que não, mas se não tem nada que indica, nenhuma hipótese interessante, plausível, nenhuma evidência, nada. Se só tem um acreditar, se só tem essa palavra, não tem porquê a gente tentar correr atrás desse dragão. Exato, se ele não tem nenhuma influência real no nosso mundo, porque daí você pode falar assim, mas Emílio, bactérias tinham influência real no nosso mundo. Precisamos de mais. Isso, porque tinha doença, tinha um monte de coisa que estava acontecendo. Eu lembro de um discurso do Neil deGrasse Tyson, agora, é até interessante ter falado dele no início, sobre abduções de OVNIs que abduzem pessoas. Tudo que nós temos são relatos, pessoas que falam. Para quem não sabe, para a ciência isso não é nada. Isso não faz parte do método científico de ciência. E aí a pessoa, da metodologia científica investigativa, a pessoa fala, não, mas eu fui abduzido e era uma sala no laboratório, fizeram experimentos em mim. E aí o Neil deGrasse é fantástico, ele fala assim, a próxima vez então que você for abduzido e você estiver lá na maca, sabe? Quando o alienígena virar as costas... Pega qualquer coisa. Pega uma coisa, bota assim... E volta a ficar deitado. E traz pra gente. Porque vai ser um instrumento cirúrgico lá de outra galáxia. Estudar esse instrumento, esse material, isso é uma evidência. Sim. Isso é algo concreto. Sim. Não é só o relato, mas eu fui, não é suficiente. E mesmo nesse caso, volta pro outro ponto que você estava citando, que o próprio Sagan fala. Então tem gente que fala assim, eu sou abduzido todo dia.
certo? Certo. Então todo dia eu vou deitar, vem Astacheran da casa do chapéu. Não aguenta mais. Ele vem e já falou, de novo não. Não responderei suas cartas. Certo, não vou responder mais. Supera isso, Astacheran. Isso é relacionamento tóxico. Total. Aí eu falo assim, beleza, eu acredito em você, Carlos. Você é abduzido todo dia? Eu acredito em você. Então, no dia seguinte, eu vou lá e colocar uma câmera no seu quarto. Eu não preciso nem ficar lá. Eu vou colocar uma câmera. Sim. Só que aí o que o cara fala? Com a câmera ele não vem. Então tem esse outro aspecto também. Do aspecto tem o meu dragão. Tá bom, eu quero medir desse jeito. Não, daí não dá pra medir. Tem essa outra coisa. Não, daí não dá. Aí não dá. Então, além de ser um relato... Sim. Você ainda tem um monte de impedimentos gerados, na maioria das vezes, pela própria pessoa que está relatando. Então eu sou abduzido todo dia, menos quando tem alguém comigo. Eu sou abduzido todo dia, menos quando tem alguém filmando. Tá, então talvez você não seja abduzido todo dia, ou não queira que a gente descubra. Isso me lembra um filme muito antigo, mas que eu vi faz pouco tempo, eu não vou lembrar o nome, mas que eram super-heróis que tinham poderes muito, muito diferentes, assim. E um deles tinha o poder de ficar invisível, mas só quando não tinha ninguém olhando. E aí, o legal é que no final do filme, ele prova de que ele realmente conseguia ficar invisível quando não tinha ninguém olhando. Porque tem aqueles detectores de laser que se você passa perto, ele te frita. Se você passa, ele te frita. Aí ele falou, eu vou tentar. Aí fala, mas... É só ninguém olhar pra mim. Olhar que eu chego do outro lado. Aí todo mundo fechou o olho e ele chegou do outro lado. Mas, tipo, foi a única confirmação que o pessoal teve. Falou assim, cara, e esse é o espírito científico. Se o cara fala, eu fico invisível quando ninguém tá olhando, o pessoal bela merda. Mas aí você faz um teste. Exato. Faz um teste. Qual o teste? Então tá, vamos passar esse laser, ninguém vai olhar. E você atravessa pelado de um lado pro outro. E ele foi testar. O problema é que muita gente acha essa forma de pensar arrogante. No sentido de que, então é só testando as coisas, então tem tudo isso aqui que vocês não acreditam e, poxa, tanta coisa que já falaram, tanta coisa alternativa. Não acredito, não é pra acreditar mesmo. Ok. Então, e assim, tem gente que acusa de arrogância científica, mas o que a gente tem que lembrar é aquilo que a gente já falou em outros vídeos, antes da gente entrar na próxima metáfora. Existem várias maneiras de descrever o mundo, várias. Então existe uma maneira que chama religiosa. Sim. Eu vejo um fenômeno acontecendo e atribuo a esse fenômeno algo externo. Algo sagrado, então eu vou falar, existe um Deus, algo transcendente, alguma coisa que está acontecendo fora do meu controle. Isso é uma forma de descrever a natureza. Então, os gregos, eles falavam que tinha um deus que controlava os raios que caíam das nuvens. É como eles enxergavam. É como eles enxergavam o fenômeno e descreviam a explicação para aquilo. Isso é uma maneira. Quando a gente fala que a nossa visão é científica, o que a gente está dizendo é que na nossa visão, o método científico é a melhor maneira que nós, seres humanos, criamos. Porque a gente tem que lembrar que o método científico é uma criação do intelecto humano, filosófica do intelecto humano. Para quê? Para descrever a natureza. Porque os nossos olhares, o que nós sentimos, o que nós vemos, não é que não é o suficiente, mas nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos... A gente é feito para sobreviver. A gente não é feito para... reproduzir. A gente não é feito para outra coisa. Para descrever. E se o negócio é favorável para isso acontecer, para a gente deixar descendente para a geração seguinte, ele não precisa ser real. Então, o meu ponto que eu tô dizendo é, se a pessoa acha a gente arrogante, é porque, muito provavelmente, ela acredita em uma outra forma de descrever a natureza que não o método científico. Tá tudo bem. No meio do discurso dele, ele coloca a pessoa que tem um dragão na garagem refletindo bastante sobre esse dragão. E aí ele coloca ela se refletindo, né? Talvez eu tenha subestimado seriamente a falibilidade humana. Ou seja, é exatamente isso que você está falando. Eu acredito que se a pessoa ela não entende ciência, ela nunca aprendeu exatamente como funciona a metodologia científica investigativa da realidade, ela continuará falhando seriamente e repetidas vezes no que se refere a descrever a realidade que a cerca. E tem uma outra evidência disso que ele fala. Porque somos péssimos nisso. Mas tem uma outra coisa muito legal disso que você está falando, que, de novo, em outros momentos a gente citou aqui, que é a ideia de que quanto mais você entende como é a natureza, menos você tem a tendência a acreditar em uma outra explicação ou numa explicação alternativa. O que eu quero dizer com isso? Lugares que você tem um sistema educacional que explica como o método científico funciona e explica as coisas que estão acontecendo na natureza, da maneira como elas são. Então eu falo pra você, ruas, não tem um Deus jogando raio.
O que acontece é que você tem cargas elétricas formadas entre as nuvens e quando você tem uma descarga dessas cargas, você forma um raio. E aí eu monto um experimentozinho para te mostrar que isso acontece de verdade. Eu não preciso te dizer que não existe o Deus nas nuvens. Você automaticamente vai falar assim, pô, não existe o Deus das nuvens. Será que existe o Deus que leva informação? Então, quanto mais a realidade vai sendo descrita de uma maneira baseada no método científico, menor é a sua tendência em acreditar que o dragão da garagem é verdadeiro. Ou de eu chegar pra você e falar, Ruas, tem um dragão na minha garagem. E você fala, sério? Você só fala assim, dragão? Então você passa a ter, a gente fala muito de pensamento cético, como, eu tenho que ter pensamento cético, como se isso fosse antes. Mas o pensamento cético, o pensamento de questionar as coisas, ele é posterior ao conhecimento. Então quanto mais eu te ensino como o mundo funciona, e principalmente como eu descubro como o mundo funciona, maior é a tendência natural que você tem de falar, Emílio, talvez não tenha dragão na garagem. Mais as peças se encaixam na minha compreensão da natureza, menos espaço sobra pro dragão. Isso. E mesmo que tenha um espaço vazio para o dragão, a sua explicação do dragão já não é mais boa para mim. Porque a explicação do raio não era suficiente, porque outras explicações não eram suficientes. Então, eu preciso te armar, não falando que não tem o dragão. Eu preciso te armar te explicando por que não tem o dragão. Essa é a diferença. Podemos ir para a segunda metáfora? Podemos. Eu ia falar que eu lembrava eu lembro de um filme, que eu lembro do nome em inglês agora, que era o Peter's Dragon. É um filme clássico, sei lá, da década de 70, mas é baseado num livro que é antiquíssimo e que é mais ou menos essa ideia. Eu vi quando eu era criança esse filme, depois eles fizeram um reboot que não fez sucesso nenhum, acho que 2020 ou 2019, que é um menino que tem um dragão e é um dragão que tem um queixão, assim, e ninguém acredita nele quando ele fala que tem um dragão, porque também o dragão só ele vê, é intangível, é invisível, é incognoscível, não sei o quê, mas tem os diálogos dele com o dragão. Você vai lá, é um moleque que tem um amigo imaginário que é um dragão. Elliot era o nome do dragão. Isso! Eu adorava esse filme! Nossa, Elliot. Era um dragão de desenho. Na tela, mas eu não sei. Era filme com desenho animado. Não tem uma cilada para Roger Rabbit? Era parecido. Era um dragão de desenho animado. Isso. E só o garotinho que via. Isso, que era o Pete. Foi a primeira vez que eu vi um filme com desenho animado, eu fiquei louco. Exato, é um filme da década de 70. Triste! Bem antigo. Querem matar o dragão. Isso, e aí no final, né, ele consegue demonstrar para as pessoas que não acreditavam que o dragão era real. Porque tinha só a vilã da história que acreditava no dragão. Entendi. Sabia que ele era de verdade. E aí no final jogam, acho que um pano em cima dele, uma rede em cima dele, e aí a rede fica no formato dele. Formato. Entendi. Que é a história da tinta que você falou, não conheço esse filme, não. E no final ele vai embora, né? Ele deixa o menino lá e fala... O final o farol apaga. Tá uma tempestade e o pai do garoto tá na tempestade, tá indo pros rochedos. E o Elliot é o único que pode soprar fogo e acender o farol, sabe? Aí todo mundo tem que acreditar ali, pô, e ele vai, Elliot, mas ele tá preso, ele não consegue soltar fogo no navio pros rochedos, e aquela ansiedade, aí ele consegue soprar fogo, acende, todo mundo vê, ele existe. É verdade. Esse dragão existe de verdade. Tem um emocional nostálgico de infância. Então, foi bom ter lembrado, você viu? Foi bom ter lembrado dessa É um filme legal, um filme divertido. O dragão da garagem. Eu não sei se ele superou o tempo, né? Quando era criança era divertido. Talvez não. Esse filme antigo, eu acho que ele ainda é bom. Esse novo é que não deu muito sucesso, que eles fizeram de... eles tentaram fazer um novo, de 3D, coisa que disse que não ficou muito bom, não. Tem uns reboots que não vale a pena. E o que eu ia falar é que dentro disso que eu falei, o ET Bilu tava certo. Que é o busque conhecimento. Tá certo. Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor você vai conseguir lidar com a realidade do mundo. E você pode buscar conhecimento na Alura. Alura.tv /os 3 elementos. O ET Bilu seria um ótimo garoto propaganda da Alura. Exato. Busque a Alura, Carlos. Aparece aquela motinha com olhinhos. É verdade, né? É verdade. Busquem conhecimento com os cursos da Alura. Exato. Estão vacilando. Com perninhas e bracinhos. Exato. Então, que na verdade é um cara com roupa de mergulho, né? Tipo isso, mas no meio, uma moitinha com dois olhinhos. Fica a dica pra Alura. E se você quiser se inscrever na Alura, clica no link aqui embaixo ou entra no alura.tv /os 3 elementos que você vai ter desconto na sua matrícula. Eu fiquei sabendo outro dia que a Alura tem mais de 1000 cursos.
Tudo isso? Cara, Olha é curso só. pra caramba que Nossa você senhora, pode mas fazer muito curso. na Alura, porque tem diversas Você áreas. nem tem tempo de vida Não, suficiente não pra fazer tem. tudo isso. Mas Não o tem. bom é que você reencarna, aí você continua vendo. Pode ser também. É, Ou você pois pode colocar o seu dragão da garagem pra estudar com você. Aí troca uma Aproveitar ideia o tempo, depois, troca né? uma ideia, Resume. depois, mas você não precisa disso. Ah. Porque lá na Alura tem a comunidade da Alura do Discord, que pode trocar uma ideia com olha você. aí. E tem a Luri, que é a inteligência artificial. Se você assinar o plano Pro, você tem acesso à Luri, que é a inteligência artificial da Alura, que vai também te ajudar a tirar as dúvidas. Então tem curso de programação, que é o carro-chefe da Alura, mas tem outras coisas. Tem o curso de línguas, que a gente aprendeu com o Fabrício. Tem o curso de edição de vídeo, por exemplo, se você quiser se tornar um editor. Então clica no link que tá aqui embaixo, que você vai ter acesso à Alura. E outra coisa, você também ajuda os 3 elementos clicando no link, então não perde a oportunidade, clique e dá uma navegada lá. Se tiver alguma coisa que te interessar, veja se vale a pena assinar, certo? E o nosso link tem desconto? Nosso link tem 15% de desconto na matrícula, então clica aqui. Então, Pô, pra que você vai assinar o curso da Alura sem clicar no nosso não link? faz sentido. Aí você ganha um 15% de desconto. Não na faz matrícula. sentido. E na matrícula você tem direito a todos os cursos. Todos, é. Você abre tem o cardápio ali, inteiro. Você pode escolher o que você quiser. Exatamente, certo? Certo. Qual que é o segundo exemplo que você ia O trazer? segundo exemplo é do bully voador, Bully voador, eu adoro esse exemplo. Burro voador. que é do filósofo... Eu não sei se eu sei falar o nome. Bertrand Russell. Não sei se eu sei falar o nome dele direito. Bertrand Russell. Esse. Ele tinha também uma analogia interessante. Agora me corrijam se eu estiver errado, porque o Carl Sagan com o dragão na garagem será que o dragão existe? Exato. E aí você faz essa analogia com o dragão com o que você Com o que achar. você quiser. Exatamente. E o Russell, ele, acredito eu que o quanto vale a pena investigar se esse dragão existe. Se não tem nenhuma hipótese interessante, se a gente já descartou tanta coisa, vamos investigar outra coisa. Por que insistir no dragão? É que no caso do exemplo do Russell, o exemplo que ele deu é algo que teoricamente seria possível. Sim. Tá. Ao Você contrário quer do dar uma dragão- palhinha do que se trata? Porque foi assim, é que eu li recentemente isso daí. Seria a ideia de um bule de chá orbitando Júpiter. Júpiter, o maior planeta do sistema solar, 1000 vezes maior do que a Terra. Né? Quer dizer, cabem 1000 terras dentro E dele. infinitamente maior que o Bully. E assim, nem que você estivesse numa nave ao redor de Júpiter, né, em órbita, você provavelmente ia enxergar o Bully. Então, digamos que exista um bully de chá Isso. orbitando Exato. Júpiter. Vai que, sei lá, no século XIX aconteceu alguma explosão que o Bully foi para a estratosfera, foi até Passou Júpiter, a barreira de esteroide. passou tudo, ficou lá e ele entrou na órbita de Júpiter e tá lá girando lá. Bullies de chá existem? Existem. Júpiter existe? Existe. Existe. Materiais entram em órbita ou saem da órbita do planeta? Saem. Tecnicamente, todos os elementos estão ali de algo possível. Né, de algo possível, né? É diferente do dragão, porque dragões não existem e a gente teria que abrir o leque aí da suspensão da descrença. O bully não. É um bully de chá. Mas, Tá lá. Eu acredito que esse bully está lá. Na verdade, orbitando. Mas ele é impossível de ser Exato. detectado. Não dá pra você fazer um teste pra você simplesmente detectar o maldito mesmo do bully. que ele esteja lá. Mesmo que ele esteja lá. Por quê? Porque o Júpiter é tão gigante e o bully é tão pequenininho e Júpiter tá tão longe. E na verdade, mesmo que a gente estivesse perto, como eu falei, você pode ficar, sei lá, 500 anos, e eu não tô fazendo hipérbole, você pode ficar 500 anos orbitando Júpiter numa nave espacial, que você, se tiver o bully de chá lá, você não vai ver. Você não vai ver, porque ele é desse tamanho. E qual que é a conclusão dele com A isso? conclusão é, pra quê? Perder tempo com o bully. Afinal de contas, este bully, qual é o motivo que eu tenho pra postular a possibilidade de existir aquele bully? Entendeu? Assim, eu tenho algum bom motivo ou é só porque eu quis? Isso seria para aquelas pessoas que falam assim, existe esse bully, vocês não querem correr atrás disso, Exato. porque saberão da verdade do Exato. bully se forem abrir essa caixa, né? Isso. Por que a NASA nunca investigou isso? E aí você vai gastar Isso é tipo uma resposta, por que eu Isso. vou querer procurar um bully Isso, na você vai órbita gastar o de- esforço da humanidade. Você vai pegar toda a Tempo, energia do ser humano, dinheiro, recursos. tudo que você imaginar pra procurar um bully que a probabilidade de você encontrar mesmo desse jeito é praticamente nula. Então parta do princípio que o bully existe. Essa é a lógica. Pra que você tá preocupado com o maldito do bully? Ok. Não, e principalmente, aí nesse ponto se aproxima com a lógica do dragão. Da onde você postulou isso? De onde veio a Tipo, ideia sabe, de que o bully de onde existe? veio isso? Exato. Não é uma coisa que foi detectada e você Sim. tá tentando explicar. É o contrário. É um troço que você inventou
e tá tentando explicar... Ou que eu li em algum lugar, ou que tem um grupo de pessoas que acreditam nisso. Exatamente. E que entre elas existe evidência e comprovação, entre elas. Exatamente. Né? Mas que fora delas não existe nenhuma comprovação ou evidência. Ou seja, não é que tipo assim, olha, a gente tá observando um objeto ao redor de Júpiter, que é uma anomalia que a gente não sabe explicar. E aí vamos tentar descobrir... O que e é aí essa chega anomalia? A conclusão de que era um bully. Exato. Não. É tipo assim, é um bully ao redor de Júpiter. Por quê? Por que não? Posso dar um exemplo? Colobo. Tem um planeta aqui no nosso sistema solar, Colobo, que é um planeta... Isso é um exemplo real. Tem gente que fala que Tem gente que acredita que existe Colobo. E ele é invisível. As pessoas acreditam que existe esse planeta, mas a ciência, tipo, isso afetaria toda a órbita, toda a gravidade que cria a harmonia dos planetas. Botar mais um planeta ali aleatório mudaria tanta coisa. Então, assim, pra que... Não, mas se bem que não seria difícil detectar Colobo. Se existisse um planeta esse ali, é o ponto. Não seria difícil detectar esse planeta. A órbita dos planetas não seria a que é. Não ia gastar muita energia. Exato. Né? É só virar... Não tá lá. Se o pessoal detecta até aqueles que não são nem chamados de planetas, né? Tipo Oumuamua lá, que são corpos que seguem a lógica do sistema solar, mas, tipo, não chega a ser um planeta ali, é um asteroide muito, 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 muito grande. Sim, e se a gente consegue detectar isso, não detectaria outro planeta. Então, eu acho que não chama asteroide. Mas a lógica é essa, assim. E aí você vai focar numa hipótese que você não tem nem por que levantar a hipótese e gastar toda essa energia atrás de um bully que provavelmente é indetectável. E se for uma xícara? E se for uma xícara? E se tiver com a asa do bully quebrada? Aí continua sendo um bully? Esse é o tipo de discussão. E se for um guaxinim? Tem que ser morto, né? Não, com sombreiro. Não, mas morto. Mas o sombreiro garantiria que o guaxinim... Não, mas veja bem, o meu guaxinim, ele não morre no vácuo. E também não precisa de comida. Não precisa de comida. Porque ele tem um sombreiro. E ele também consegue viver muito solitário. Totalmente. Não, ele se alimenta da nossa energia de acreditar nele. Ele canta. Entendi. Porque ele é um mariachi. E sabe, eu posso provar que ele existe. Sabe qual que é a evidência que ele existe? Existe o aglomerado de sombreiro. Ou é a galáxia de sombreiro? Existe uma galáxia. Existe mesmo. Onde você acha que ele mora? É verdade. Drop the mic. O meu dragão da garagem existe. E ele é um guaxinim. E de sombreiro. De sombreiro. Exatamente. Na galáxia de sombreiro. Eu acredito que exista um guaxinim de sombreiro. O guaxinim mariachi é amigo do dragão na garagem ou eles são inimigos mortais? Não, eles são amigos. Eles são amigos. Já foram flagrados juntos com o monstro Lago Ness num bar, num pub. Não, entendi. Mas pera lá. Aquele cara que grava os vídeos lá mostrando as interações dele com a pé grande, fêmea, aquilo ali é verdade. Não, é 100% verdade. É verdade. Será que todos tem nós... evidência daquilo? Tem filme. Filme. Não vamos entrar nesse assunto. Será que todos nós temos um dragão da garagem de estimação? Essa sua pergunta é a mesma pergunta do será que todos temos uma pseudociência de estimação? E a lógica que eu vejo é que a gente tende a não. Dá pra fazer um quadro sobre pseudociência de estimação? Dá pra fazer, só que você as tem... mais aceitas pela sociedade? Não, as mais aceitas pela sociedade sim, mas as nossas... Fazer um ranking, podia fazer um ranking, as mais aceitas pela sociedade. Poderia. Tem teoria da conspiração também, que às vezes assim, as mais aceitas. Não, mas poderia. É um quadro interessante. Ou qual teoria da conspiração a gente já acreditou? Número 5! Inclusive eu vi um vídeo ontem, não posso falar. Recomende no chat. Eu tenho algumas teorias da conspiração e algumas pseudociências que daria pra listar. Quais seriam as teorias da conspiração? Qual seria o seu dragão na garagem? Qual é o dragão da garagem aceito socialmente? Perfeito. E eu tava lembrando agora, o Bully Voador também era um site de divulgação científica. Antiquíssimo. Agora ele foi inativado, eu acho. Mas ainda tá lá, né? Os textos ainda estão lá. Tipo, Bully Voador, eu quero acreditar. De vez em quando você encontra umas coisas. Mas assim. O meu favorito é o Deus Espaguete Voador. Espaguete com almôndegas. Não, veja bem. Mas aí é um Deus. Isso aí não é brincadeira. Não é. Você tá falando como se fosse sério? Brincadeira? Não. Ele existe. É lógico que existe. Sim, nossa. É o espaguete com almôndegas. Mas pera lá, você é da igreja do espaguete voador tradicional ou reformada? Eu não sei. Porque teve a reforma, eu sou tradicionalista. Teve uma reforma. É a carbonara, né? Não é com almôndega. Exato. A reforma tirou as almôndegas. Do espaguete Nossa, esses hereges, é sério? Sério? Teve reforma? Teve uma reforma. Olha Foram só. dissidentes que eles discordam da almôndega do outro cara. Eu tô falando sério. Tô falando, não é almôndega, é bacon.
Eu tô falando. Teve a igreja... Ó, o senhor não pode falar nada. É o pastafarianismo. O senhor abandonou o batatismo. Não em fale prol dos que eu cachorros e gatos. Tá falando que eu traí o movimento? Traiu. Traiu o movimento? Agora você é um católico. Cadê minha machadinha? Cadê minha machadinha? Traiu o movimento? Não traiu? Você agora é um católico. Lançou a Bíblia católica. Você não tem vergonha nessa cara. Eu fui o profeta João Batista. Então você foi. Eu preguei a palavra do batatismo no palco. Passado. Eu fiz pessoas caírem no chão e se retorcerem, recebendo a glória da batata. E abandonou. Eu fiz casamento batatista em igreja, não em sítio. Mas eu fiz. Quem é o senhor para dizer... Eu sou um discípulo e você abandonou. Eu vou descomungar. Emílio está excomungado. Eu lembro do aniversário seu. Eu lembro do aniversário seu que você ia fazer a missa batatista. E o Emílio estava se convencendo. E logo depois você abandonou o batatismo. Largou, sumiu com o dinheiro dos fiéis. Exato. Sumiu com o dinheiro dos fiéis. Peguei as batatas fritas e saiu correndo. E deu pro gato comer. E agora você está criou a nova religião dos gatos. É o gatolicismo. Bem, minhas gatas... E aí você vai dizer que as suas gatas, a culpa é delas. Elas fizeram uma lavagem cerebral em mim. A culpa é delas. Eu estou sofrendo lavagem cerebral. É por transferência horizontal genética, né? E terminamos esse vídeo com calúnias da minha pessoa. Por favor, fale com o meu jurídico. Não processa a gente só, por favor. Emílio, fale com o meu jurídico. Processo que é caro. Eu quero uma retratação sua sobre o batatismo. Ok? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Okay. Tranquilo. É isso aí. E é nesse clima, gente. É nesse clima que terminamos hoje o vídeo. Está falando sobre Carl Sagan. Um vídeo de amizade. Aqui a ciência une. Com o ídolo. Vamos acabar com essa arrogância científica. Vamos mostrar que a ciência é humanista. Aliás, isso vale como frase final para voltar pro assunto. O pessoal diz que essa visão do Carl Sagan é uma visão arrogante, né? Não acredita em nada. Só acredita não sei o quê. A visão de alguém que afirma saber uma verdade revelada não é arrogante? Não queria apontar, mas inclusive, além de saber a verdade, fala que quem não concorda vai queimar no inferno a vida inteira. Entendi. Tipo, isso vale também pro outro lado. Por que a fama é de um lado? Arrogante? Não é arrogante? Você afirma que sabe a verdade por causa de uma revelação que só você teve? Tipo, enfim, a hipocrisia, né? E enfim, a hipocondria, Carlos Ruas. Então é isso aí. Muitas coisas para serem refletidas. Espero que você fique com Deus Gato, com Deus Guaxinim Mariachi, com Carl Sagan, com a grande batata mãe, com o dragão na garagem. Seja quem for que você acredita que esteja em sua garagem hoje, que ele te abençoe, irmão. Tá muito bom. Bem. É isso. Ok. Alura, valeu. Obrigado. Falou. Tchau. Uou. Ficou um vídeo curioso. Foi engraçado. Ficou legal. Ficou engraçado essa... Então, acho que o nosso produtor entrou aqui no meio da gravação. Ele está... Esse é o melhor momento da gravação. Ele está dançando. Em algum momento da sua animação. Aleatória, durante 4 horas, ele vai chegar, fazer uma dancinha e vai sair. Oi. Malemolência. E eu recomendo que a pessoa assista as 4 horas pra não perder o momento da dancinha. Não perder. É tipo easter egg, assim. É easter egg. E quem pegar a dancinha e falar primeiro no chat vai ganhar uma coisa. É verdade, pode ganhar alguma coisa no sorteio. Vai ganhar uma cueca da Insider. Insider. Pode passar no fundo fazer uma a dancinha. Cueca da Insider. É aquele personagem que aparecia no He-Man? É o Fábio fazendo dancinha passando aqui atrás. Mas, cara, que personagem que era mesmo? Não era o Gordo. Não era o Gordo, porque não aparecia. Foco. Volta. Eu quero achar, eu já procurei alguém que tenha fantasiado um guaxinim de mariachi. Deve ter. Eu já procurei e não achei. Ele se manifesta de formas curiosas. Eu só achei em desenho. Mas alguém que pegou de fato um guaxinim, pôs um sombreirinho e umas maraquinhas na mão. É que eu acho que não deve ser uma boa ideia fazer isso. O último que tentou foi parar na UTI. Cara todo arranhado. Não, mas tem... Vai tentar fazer isso num gato. Mas tem uns guaxinim bonzinhos de estimação lá nos Estados Unidos. Bota uma roupinha mexicana no gato. Eles chamam de raccoon. Eu tenho uma